pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago, da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Estamos iniciando aqui uma aula para o 6º ano. Muito bom dia a vocês, tá certo? Estou aqui substituindo o professor Pedro, melhoras aí para o professor Pedro. E a gente vai falar de uma aula, né? Ou seja, a primeira parte de uma aula sobre as multiplicações. Você está chegando no 6º ano, mas a multiplicação já é um tipo de operação que você já vem fazendo lá desde o 5º ano, 4º ano. E às vezes você, em muitas das situações, você precisa perceber que a multiplicação ela tem uma relação com outras operações matemáticas. É muito comum a gente associar a multiplicação com uma operação contrária da divisão, só que hoje a gente vai tentar relacionar um pouco essa multiplicação com a operação de adição. Ou seja, a gente vai ver que a multiplicação ela pode ser vista como uma soma feita de uma maneira diferente, tá certo? Então a gente vai tentar trazer para vocês, na verdade, um esclarecimento de algumas situações que você percebe quando está trabalhando com a operação de multiplicação, tá bom? E a gente vai também trazer um pouco da sistematização, ou seja, o que é que a gente precisa saber bem rapidinho assim quando pensa em multiplicação, que é o que a gente chama da tabuada, tá certo? A gente vai trabalhar um pouco essa coisa de, além de você memorizar, tá bom? Mas é bom você entender a estrutura de uma tabuada, porque a gente precisa muito de vocês no 6º ano, que não saiba fazer a multiplicação apenas até 10. A gente precisa, por exemplo, hoje a gente vai fazer um desafio que é, sabendo a tabuada de 1 até 10, será que a gente consegue descobrir outras tabuadas, por exemplo, a tabuada de 13, a tabuada de 25, como é que a gente pode fazer isso, tá certo? Lembrando que essa aula, se você está assistindo pelo aplicativo, entra em contato com a gente, tá certo? Vai aparecer aí na tela o QR Code para que você baixe o aplicativo, se você está vendo pela TV, ou pelo nosso canal no YouTube. Entra aí, é super fácil de você colocar o seu login, sua senha. Seu login é a matrícula. Se tu não sabe tua matrícula, vai aí na secretaria da tua escola, pede aí o pessoal qual é o número da tua matrícula. E a senha é a data do teu nascimento, com 2 dígitos, 2 números para o dia, 2 números para o mês e os 4 números para o ano que tu nascesse, tá certo? Então, 8 números lá da tua senha, se conecta aí, manda mensagem pra gente. E hoje eu estou aqui, parceria com a minha queridíssima professora Nádia, tá certo? Que vai estar ali no chat, olhando, manda lá teu nome, a escola que tu estuda, o nome do teu professor, da tua professora, manda aí que a gente fala aqui. E se tu tem alguma dúvida, manda pra gente também, tá certo? Passar para a professora Nádia. E professora Nádia, quando a gente começa lá com os estudantes no 6º ano, saber multiplicação é importante ou não é? Diz aí. Bom dia, pessoal. Muito importante, importantíssimo, certo? Saber multiplicar e saber usar isso bem é muito importante, tá? Então, vamos a essa aula aí. Melhoras, professor Pedro, e vamos à aula aí com o professor Tiago. Valeu, Nádia. Então, é isso, tá certo? Tá aqui, ó, as boas-vindas para do professor Pedro. Melhoras aí, Pedro. Na próxima, provavelmente, ele vai estar aqui, tá certo? Então, como a gente está falando de multiplicação, olha como é que a gente vai iniciar, tá certo? Mais uma vez, se você usa aí pelo aplicativo, dessa forma que eu vou iniciar, eu gostaria que você interagisse com a gente aí no aplicativo. Então, a gente vai começar com uma lembrança, né? É muito bom a gente começar a trabalhar um assunto voltando um pouco para alguns temas que a gente estudou anteriormente. E como eu tinha dito no início da aula, a gente vai precisar que esse comentário que você faz aí, se você está vendo pelo YouTube, escreve aí também que a gente responde para vocês, tá certo? Então, a lembrança que a gente vai trazer aqui é o seguinte, como o professor Pedro colocou aqui, ó, pegar o caderno e fazer as anotações, é porque nesse primeiro momento a gente vai tentar relacionar a operação de adição com a operação de multiplicação. Essa não é a única maneira que a gente pode trabalhar, mas a gente acha legal, porque você agora você no 6º ano, você traz essa lembrança de coisas que você fez em anos anteriores, tá certo? Então, quando a gente fala da operação de multiplicação, a gente pode enxergar a operação de multiplicação por vários caminhos, mas a gente acredita que dessa forma aqui, você consegue compreender de uma maneira bem legal, tá certo? Então, vamos relembrar aqui o seguinte, quando a gente fala da adição de 2 números, nesse caso aí a gente está falando simplesmente de juntar 2 números e chegar a um resultado, a gente tem ali, por exemplo, 6 mais 3, igual a 9. Olha outro resultado aqui, se eu tiver 2 mais 8, igual a 10. Então, quando a gente está trabalhando com a operação de adição, juntando esses valores, a gente obtém esses resultados.
Mas olha bem quando a gente tem, por exemplo, essa soma aqui. Qual é a diferença dessa soma para aquelas duas iniciais ali? Ó? Observa que eu somei 6 mais 3, 9, 2 mais 8, 10. Aqui em cima eu fiz 3 mais 3, 6. E aqui 2 mais 2 mais 2, 6. Percebe que a diferença que eu tenho para essas duas somas aqui, com relação a essas outras aqui, é porque os números que estão sendo somados aqui, eles são iguais. Ou seja, lembra que cada parte da operação de adição a gente chama parcela, então essa parcela são iguais. Essa parcela e essa parcela são iguais. Então, quando a gente tem um tipo de soma específica, no caso aí, uma soma de parcelas iguais, a gente pode associar essa soma a uma multiplicação, tá certo? Então, isso é uma maneira que a gente pode trabalhar a operação de multiplicação, associando, relacionando com a operação de adição, quando você tem parcelas iguais, tá certo? Então, o que acontece é o seguinte, e por que a gente muitas vezes utiliza a multiplicação? Eu diria que para vocês aí do sexto ano, a utilização da multiplicação é no sentido de você economizar trabalho, no sentido de que, imagina que eu estou fazendo 3 mais 3 igual a 6, a gente vai perceber que não existe uma diferença muito grande em eu fazer 3 mais 3 igual a 6, ou eu simplesmente aplicar a operação de multiplicação que a gente vai ver daqui a pouco. Já nesse daqui, ó, 2 mais 2 mais 2, 6, eu posso fazer, chegar a esse mesmo resultado através de uma multiplicação, tendo menos trabalho. A gente vai perceber que também não é uma grande diferença. Agora, imagina se eu tivesse 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, feito várias vezes. Então, eu teria mais trabalho de fazer. E quando a gente está em matemática fazendo uma coisa que ela é muito repetitiva e muito longa, provavelmente a gente vai ficar ou cansado, ou vai se confundir, vai somar uma a mais, vai somar uma a menos e chegar no resultado indevido. Então, por isso que a gente utiliza a multiplicação nesse sentido aí, tá certo? Então, toda vez que você lembrar, agora no sexto ano, para que eu vou usar a multiplicação, você vai perceber que a multiplicação, nesse primeiro momento, é para a gente economizar trabalho. Vamos dizer, ó, 3 mais 3 igual a 6, eu posso escrever de uma outra forma. 2 mais 2 mais 2 igual a 6, eu posso escrever, eu posso operacionar de uma outra forma, tá certo? Vamos tentar ver que forma é essa. Por exemplo, 2 vezes 3. Preste atenção que nesse momento você vai perceber que na multiplicação tem um negócio que acontece interessante, né? A gente costuma dizer, a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, se eu fizer 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, eu vou chegar ao mesmo resultado. Mas o professor Pedro preparou essa aula e ele colocou das duas formas para a gente avaliar, por exemplo, qual é a delas que é a correta, vamos dizer assim, do raciocínio, melhor falando, tá certo? Então, quando eu digo aqui, ó, 2 vezes 3, preste atenção ao que está sendo falado. 2 vezes 3, ou seja, é o 3 duas vezes. Então, seria associado a essa adição aqui, tá certo? Apesar da gente ter o mesmo resultado, a gente observa que 2 vezes o 3 está fazendo referência àquela adição ali, tá certo? Igual a 6, porque eu vou ter o mesmo resultado, mas eu diria que essa expressão da multiplicação aqui, ela faz referência a essa adição aqui. Professor, está errado se eu disser que é essa daqui, só porque o resultado é o mesmo? Veja, a gente está falando numa aula do conceito, da ideia da operação, e não se preocupando apenas com o resultado. Com relação ao resultado, a gente vai ver que não tem diferença nenhuma. Mas na hora de a gente raciocinar sobre o que está aparecendo ali, a gente poderia dizer que a forma mais correta é essa daqui. Pode não fazer diferença alguma nesse primeiro momento, mas você vai perceber que um pouquinho mais na frente, quando você for ver diversos tipos de problemas com a multiplicação, você vai perceber que o pensar desse 2 vezes 3 ou esse 3 vezes 2 muda completamente a maneira de você pensar sobre um determinado problema, tá certo? Veja, então quando a gente pode dizer que a multiplicação é a soma de parcelas iguais, a gente pode pensar que foi exatamente o que a gente falou na parte inicial da aula. Ou seja, a gente quando tem uma soma sempre de números iguais, eu posso reescrever essa adição como uma multiplicação, tá certo? Então,
ideia para você fazer, toda vez que você pegar, nesse primeiro momento, uma multiplicação, tenta escrever essa multiplicação como uma adição e comparar as duas, para ficar claro aquela coisa de quem vem primeiro, quem vem depois. Porque o resultado tanto faz quando você colocar isso, certo? Então, veja, 3 vezes o 4, e a gente tem ali, ó, 3 mais 3 mais 3 mais 3. Lembra aquela tensão que eu chamei? A gente vai prestar atenção na maneira como está multiplicado e na maneira como está escrito, tá certo? Ou seja, parece ser o mesmo resultado, mas a estrutura de raciocínio que a gente tem, ela se torna diferente, tá bom? Então, 3 vezes 4, eu diria que é uma soma de 3 mais 3 mais 3 mais 3, ou 4 mais 4 mais 4. Mais uma vez, a gente vai ter o mesmo resultado, só que a maneira de pensar, ela é diferente, né? Então, observa. 3 vezes 4, olha o que foi que eu falei agora. 3 vezes o 4, ou seja, é o número 4 somado 3 vezes. Então, eu teria essa daqui como sendo a adição relacionada àquela multiplicação ali, tá certo? Então, é igual a 12 porque a gente vai observar que a soma de 3 mais 3 mais 3 mais 3, ou 4 mais 4 mais 4, resulta no 12. Mas na hora que eu vou falar sobre a multiplicação referente à adição, eu diria que aquela ali é mais adequada. Quando eu tenho, por exemplo, 2 vezes 5. 2 vezes 5, antes de aparecer aqui embaixo, vamos pensar. Se eu tenho 2 vezes o 5, é como se eu tivesse 5 e 5. Ou seja, é 2 vezes o número 5. Então, quando eu coloco aqui, ó, eu vou obter 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, 10. Dá o mesmo resultado. Mas percebe que o que eu tenho que falar como a representação dessa multiplicação, eu estou falando desse daqui, tá bom? Então, fica atento a isso, porque parece besteira no primeiro momento, mas a gente vai perceber que isso faz uma grande diferença quando a gente trabalhar, por exemplo, alguns significados das operações de multiplicação, ou quando você, por exemplo, chegar e trabalhar com a parte da matemática, onde a gente vai contar possibilidades, que é a que a gente chama de combinatória. Faz uma diferença enorme, sendo o mesmo resultado, mas eu representando de forma diferente, tá certo? E como sugestão, se você tiver aí no chat, por exemplo, eu disse que 3 vezes 4 teria como a multiplicação referente a ela, a adição, desculpe, 4 mais 4 mais 4. E para essa daqui, ó, 3 mais 3 mais 3 mais 3, qual seria a multiplicação que eu utilizaria aí para representar essa adição? A mesma coisa aqui. 2 vezes o 5, eu coloquei essa daqui, ó, como 5 mais 5, porque é 2 vezes o número 5. E para essa daqui, como é que seria a multiplicação? Se tu sabe, escreve aí no chat, que daqui a pouco a professora Nádia passa para a gente, tá certo? Então, mesmo resultado, mas a gente tem de formas diferentes, ok? Então, professora Nádia, essa parte inicial aí é aquela coisa do conceito, né? Ou seja, muitas vezes a gente passa logo a olhar o resultado, né? O estudante já fica satisfeito porque chega no resultado certo, mas a gente se preocupa muito com essa estrutura, né? Ou seja, o raciocínio que está por trás dessas operações. Diz aí, professora Nádia, sobre essa primeira parte aí. Bem interessante, né? Você se preocupar com a estrutura, né? Porque, como você disse, a gente se preocupa sempre com o resultado, né? Se o resultado é igual, é como se tivesse tudo igual e não está, né? A estrutura é importantíssima. Você tem que se ligar que você vai fazer ali, no caso, 7 vezes 3. Você vai repetir o 7 3 vezes, né? Você vai somar ele. São 3 parcelas, né? Então, você consegue resolver a multiplicação também com a soma, né? Só que muito mais trabalhoso. Quando você tem o domínio da multiplicação, você resolve mais rápido, né? Vamos estudar a tabuada. Tiago. Valeu, Nádia. Então é isso, né? Ou seja, chamando a atenção de que chega no mesmo resultado, mas a maneira de pensar, ela se torna diferente. Então isso faz diferença muito lá na frente. Então vamos aproveitar agora, a partir do 6º ano, pensar e escrever de maneira correta com relação a essa relação da adição escrita como uma multiplicação, tá certo? Então, por exemplo, professor, professora, se eu escrever dessa forma que vai colocar aqui, está errado, veja, mais uma vez, nesse momento a gente não está dizendo que está errado, mas a gente está pensando de você escrever de forma diferente. Em matemática é muito bom você escrever
uma mesma coisa de formas diferentes, porque dependendo da situação, tu vê qual é a forma mais adequada de você colocar essas situações, tá certo? Então, chegou lá, você viu, eita, coloquei lá 7 mais 7 mais 7 igual a 7 vezes o 3. Eita, professor, eu errei. Não, se você já tem consciência de que a escrita correta seria o 3 vezes 7, por quê? Olha como a gente fala aquela multiplicação ali. 3 vezes o 7. Veja se não é de fato o que está aparecendo aqui. Eu tenho 3 vezes o número 7, não é? E embaixo está aparecendo aqui. Eu tenho 7 vezes o número 3? Não, né? Então, são maneiras diferentes da gente escrever. A gente vai chegar no resultado escrevendo de um jeito ou de outro, mas é importante a gente fazer a escrita da forma correta. Mesma coisa. Eita, professor, coloquei que 6 mais 6 mais 6 mais 6 é 6 vezes o 4. Vamos ler de novo. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho 4 vezes o número 6. Então, eu escrevo da forma contrária ali, tá certo? Chegando no mesmo resultado, mas a maneira da gente escrever tem uma diferença significativa na hora do raciocínio, tá certo? Então, em matemática é muito importante, ao invés de você se preocupar logo com o que está escrito, o que está calculado, a gente fazer o que a gente chama do cálculo relacional. Como é que eu estou pensando para fazer aquele cálculo? E agora a gente vai fazer o seguinte, o professor Pedro preparou um negócio bem legal, que é a gente ilustrar essa primeira parte da nossa aula, ou seja, o sentido da multiplicação, avaliar como é que a gente escreve aquela adição como uma multiplicação, lembrando que eu tenho duas possibilidades de escrever essa multiplicação e qual é a daquelas que a gente vai julgar a mais adequada. Quantas professoras tem nessa imagem? Então, professora Cláudia, professora Carol, e aqui, talvez não apareça muito nas aulas de vocês, mas aqui, né, professora Nádia? Ajuda Patrícia. muito aqui na organização das nossas aulas. A professora Patrícia, ela dá uma olhada nas aulas, se a imagem está legal, né? Se as cores estão adequadas, para todo mundo aí poder assistir às aulas de forma bem legal, tá certo? Então, ó, Carol, Patrícia e a professora de Ciências do 6º ano é Cláudia? Eu acho que é, né? É Cláudia. Então, tem Cláudia, tem Bel. Então, quando a gente faz assim, ó, quantas professoras temos nessa imagem? A gente olha 3, certo? Mas observa, quando eu chego a esse resultado, a gente é bem criancinha, nem entra na escola, né? Diz assim, conta quantas pessoas tem aí. Aí a criança vai, 1, 2, 3, né? Então, quando eu faço essa contagem, essa mais simples, eu já posso representar através de uma multiplicação. Por quê? Porque eu cheguei a essas 3 professoras aqui, somando o número 1 em várias parcelas, nesse caso, 3 parcelas. Então, eu represento aí, ó, 3 vezes o número 1. Então, eu sempre tenho a possibilidade de que uma adição em parcelas iguais, eu escreva como uma multiplicação. E se eu escrevesse 1 vezes 3, né? Ou seja, 1 vezes 3 teria o mesmo resultado, mas não representaria a situação que a gente está analisando aqui, tá certo? Vê outra situação aqui. Quantas canecas temos no total nessa imagem? Percebe que cada professora, né, Cláudia, Patrícia e Carol, estão segurando 2 canecas. Então, na hora que a gente vai somar, ou seja, para chegar à resposta aqui, ó, quantas canecas tem nessa imagem, ou seja, 2 com a professora Cláudia, 2 com a professora Patrícia, 2 com a professora Carol. Então, eu tenho uma representação aí, ó, 2 mais 2 mais 2. Mais uma vez, o tema da aula hoje é a gente pegar uma soma em parcelas iguais e escrever como uma multiplicação. No caso aí, ó, 3 vezes o 2, ou seja, o número 2, que seja o número de canecas, eu tenho 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, tá certo? Então, por isso que a gente escreve 3 vezes o número 2, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro até esse momento em que a gente está fazendo na aula de hoje, em diversas situações, essa representação, ou seja, somar parcelas iguais, somar coisas iguais, eu posso representar como uma multiplicação, tá certo? Chegando ao resultado 6, tá bom? Observa agora a pergunta. Percebe que eu estou fazendo a mesma coisa em situações diferentes, apenas alterando a quantidade de cada elemento nas parcelas, né? Em cada caneca temos 4 canetas. Qual o total de canetas que temos nessa imagem? Então, preste atenção que agora a gente tem aqui, ó, professora Cláudia está com essa caneca aqui que tem
4 canetas, como foi dito aqui. Essa outra caneca aqui tem mais 4 canetas. Essa daqui, que a professora Patrícia está, mais 4. Essa outra daqui, mais 4. E a professora Carol também está com uma caneca com 4 canetas, outra caneca com 4 canetas. Aí aquela coisa que a gente trouxe bem no comecinho da aula, né? Ou seja, uma das utilizações da multiplicação é justamente eu ter menos trabalho em chegar a um determinado resultado. Porque preste atenção, se eu fosse contar aqui, eu poderia contar de várias formas, né? A forma mais simples, vamos dizer assim, se a gente pegasse lá, você tem um irmão, uma irmã, um primo bem pequenininho, conta quantas canetas tem aí. Ou seja, essa criança bem pequenininha, ela não consegue ainda perceber esse padrão, ou seja, tem sempre 4 canetas, mais 4 canetas e assim vai. Ela iria contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ou seja, 24 canetas. E eu contei rápido, né? Ou seja, a criança ia contar 1, e a chance dela se confundir, né? Ou seja, na hora que ela passasse da quantidade de uma caneta, de uma caneca para outra, ela poderia repetir um número ou contar novamente o mesmo número, né? Ou seja, a gente corre o risco de, quando está fazendo uma tarefa longa e repetitiva, cometer algumas falhas por conta disso, tá certo? Então, por isso que nesse caso, a multiplicação seria mais adequada. Então, vamos ler a situação, vamos falar aqui a situação e a gente já vai imaginar qual é a representação, tanto em adição quanto em multiplicação, que a gente vai ter dessa situação aqui. Ó. Então, eu tenho aqui, para cada caneca, 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Não foi isso? E quantas vezes eu contei esse número 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, presta bem atenção, eu contei 6 vezes o número 4. Se eu contei 6 vezes o número 4, espero que tenha aparecido aí na tua cabeça exatamente o que é que a gente tinha colocado aqui, né? Ou seja, eu tenho 6 vezes o número 4, então, observa, professora Cláudia aqui, ó, 4 canetas nessa caneca, mais 4 nessa, ou seja, esses dois primeiros 4 ali representam a quantidade de canetas que a professora Cláudia está segurando. Professora Patrícia agora, mais 4 canetas nessa caneca, mais 4 canetas nessa caneca. É um trava-língua, né? Você falar caneca, caneta. Então, essas duas aqui. E professora Carol está aqui, ó, com 4 canetas e 4 canetas. Ou seja, eu tenho uma soma de parcelas iguais, como a gente falou desde o início da aula, né? Ou seja, eu tenho 6 vezes 4. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, vai lá no YouTube, assiste novamente essa aula, porque nesses exemplos aqui que o professor Pedro selecionou, é excelente, né? Ou seja, foi gradativo, né? Ou seja, 3 professoras, depois a quantidade de canecas e agora a quantidade de canetas nas canecas, né? Então, a gente chega a esse resultado 24, que foi o que a gente tinha visto anteriormente, tá certo? Então, quando a gente fala de multiplicação, a gente tinha dito no início da aula, né? Ou seja, o professor Pedro vai continuar na próxima aula, quando a gente vai sistematizar, o que significa o seguinte, eu já sei fazer passar de uma adição de parcelas iguais para uma multiplicação, isso é o primeiro processo. Depois que eu tenho a consciência bem organizada aí com relação à multiplicação, eu começo a usar essas multiplicações de maneira mais objetiva, de maneira mais rápida. Ou seja, no primeiro momento a gente para pensar um pouco qual é aquele resultado. Depois de um certo momento a gente vai precisar, como a professora Nádia falou, utilizar isso aí para resolver problemas de maneira mais direta. Então, ó, olha o padrão. Quando a gente tem uma multiplicação, ó, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, seria a representação da adição. Ali, 2 vezes 3, a representação da sua adição. E 2 vezes 4, a representação da adição. Olha o padrão com relação aos resultados. O que a gente está fazendo agora nesse finalzinho da aula é se preocupar na relação do resultado com a multiplicação, né? Ou seja, a gente acabou deixando um pouquinho a adição para o lado, ou seja, entendendo que você já está compreendendo isso daí, mas isso demora um tempinho, não se preocupa não. Mas olha com relação ao resultado. 2 vezes 1, ou seja, tem ali ó, 2, 4, 6, 8. Percebeu o padrão que vai aumentando de 2 em 2, ou seja, a multiplicação pelo número 2 segue o padrão de ir aumentando sempre de 2 em 2. Olha o que acontece com 7, ou seja, com 7 a gente vai perceber também esse padrão, né? Ou seja, chegando ali no resultado, ó, 7, 14, 21, 28, a gente observa que a multiplicação pelo número 7
tem um padrão que é aumentando de 7 em 7, bom? Só que isso tem um detalhe. Quando a gente está observando essa sequência, multiplicando por 1, multiplicando por 2, a gente acaba observando, no caso do 2, vai aumentando de 2 em 2. No caso do 7, vai aumentando de 7 em 7. Só que se eu tiver na multiplicação do 7 por 2 e na sequência eu precisar do 7 vezes 9, eu teria que passar por todos eles, 7 vezes 3, 4, 5, isso daria muito mais trabalho. Então, por isso que a tabuada da multiplicação, ela é fundamental depois de você ter compreendido bem o que foi que a gente trouxe aqui na aula, tá certo? Não pula direto para a tabuada não, rever a aula para a gente dar sentido à multiplicação, para depois pegar e estudar as tabuadas, tá certo? Ou seja, é uma coisa bem pessoal, você já tem noção aí da questão da multiplicação, ó, tabuada do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, até a tabuada do 10. E como eu falei, se você conseguir desenrolar a tabuada do 1 até o 10, eu diria que você sabe qualquer tabuada, certo? E você, quando diz que sabe qualquer tabuada, eu vou dar um exemplo daqui a pouco, tá bom? Vou passar para a professora Nádia para ela finalizar aí a participação dela. Diz aí, Nádia. Pessoal, a tabuada é de suma importância, né? Você vai usar a tabuada a vida toda, tá? Sua vida toda você vai usar a tabuada. E se você consegue fazer a tabuada, é perfeito. É porque você realmente aprendeu a aula de hoje, tá, Tiago? Valeu, Nádia. E como eu disse, né? Ou seja, se você sabe as tabuadas de 1 até a tabuada de 10, tu sabe qualquer tabuada. Por exemplo, imagine que eu precise fazer 5 vezes 13. Professor, eu não aprendi a tabuada de 13. Sim, mas tu aprendeu a tabuada de 10 e tu também aprendeu a tabuada de 3. Ou seja, se tu faz a tabuada de 3 e a tabuada de 10, tu sabe a tabuada de 13. Como seria a tabuada de 25? É a tabuada de 10, a tabuada de 10 e a tabuada de 5. Ou seja, são maneiras de você olhar essa tabuada até 10, não é para decorar só até a tabuada de 10. Ela vai ser a base para tu fazer outras multiplicações, tá certo? Ou seja, tu vai perceber muitas vezes que no dia a dia a gente não para fazer a tabuada do jeito que está aí. Ela é a base para a gente fazer outros tipos de multiplicações, tá certo? Gostaria de agradecer muito a todos vocês. Muitíssimo obrigado. Melhoras, professor Pedro. Um tchau, tchau e até a próxima.